Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Pela graça de nosso bom Deus chegamos aqui. Por isso estamos alegres e desejamos adorá-lo, reconhecendo quem Ele é e aquilo que tem feito. Possivelmente no próximo domingo já poderemos ter os nossos cultos presenciais, se não houver alguma alteração governamental e, sobretudo, se Deus assim o permitir. Sendo possível termos cultos presenciais já no próximo domingo, dia 31, eles serão 3 e às seguintes horas. O primeiro deles será das 10h30 às 11h30, o segundo do meio-dia às 13 horas e o terceiro e último das 17 às 18 horas. Será assim, porque teremos que respeitar o distanciamento social para minimizarmos os riscos de contágio. Assim sendo, será fornecido um link na descrição deste culto no Facebook e no YouTube e também nos comentários que vão estar agora a ser feitos para que os irmãos abram e respondam algumas perguntas, de modo a sabermos quem vai estar em cada culto, a fim de fazermos a distribuição pelos lugares disponíveis. As perguntas serão as seguintes: como se chama? Para que possamos ter a vossa identificação. Gostaria de estar presente num dos cultos dominicais? E a resposta é sim ou não. E se sim, em qual deles? O vídeo que se segue mostra como essas questões podem ser preenchidas. Então vamos ver este vídeo. Bom dia, irmãos. O meu nome é Mateus Ferraz e estou aqui para vos ajudar a preencher os inquéritos que se encontram na descrição ou do Facebook ou do YouTube, dependendo de onde os irmãos estejam. Bem, vamos começar pelo primeiro link. Assim que os irmãos clicam no primeiro endereço ou no primeiro link, os irmãos vêm dar à página da retoma dos cultos dominicais, seguindo sempre as recomendações da Direção-Geral de Saúde, de modo a evitar qualquer risco de contágio ao máximo. Bem, aqui é muito fácil preencher. Os irmãos começam por escrever o vosso nome no inquérito e depois respondem se querem assistir ou não aos cultos presenciais. Se os irmãos meterem que não e clicarem em seguinte, o inquérito terminará aqui. Contudo, se os irmãos clicarem que sim e clicarem em seguinte, serão levados a uma nova página onde poderão escolher o horário que vos dá mais jeito ou o horário que os irmãos querem frequentar. Escolhendo o horário, os irmãos clicam em submeter e serão levados a esta página. Assim que virem esta mensagem, os irmãos terão a certeza de que a vossa resposta foi entregue para que a possamos ver e planear tudo para que os cultos retomem dentro da normalidade, seguindo, claro, as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Bem, entrando no segundo link, os irmãos vêm dar ao inquérito de satisfação dos cultos dominicais em tempo de confinamento, onde poderão avaliar qual o vosso grau de satisfação relativamente a esses cultos. Nesta primeira, os irmãos escolhem numa escala de 1 a 5 o que é que acharam dos cultos. Se acharam que foi muito mau ou se acharam que foi excelente e deixam a vossa opinião. Na segunda pergunta, os irmãos dão a vossa opinião de qual o modelo que mais preferiram. Se gostaram do modelo tradicional, em que era apenas a imagem, ou se gostaram do novo modelo em que tem as informações, do que está a ser feito, onde tem esta espécie de oráculo, onde tem outras informações. Os irmãos escolhem o que mais gostaram. Por último, nesta primeira parte, tem aqui uma pergunta de se os irmãos têm melhorias ou sugestões de melhorias. Se responderem que não e clicarem em seguinte, o inquérito acaba aqui. Contudo, se clicarem que sim e seguinte, os irmãos serão levados a uma nova página na qual poderão escrever a vossa ideia, a melhoria que gostariam de ver implementada, etc, etc. Escrevendo a vossa ideia e clicando em submeter, os irmãos serão levados a uma página com esta mensagem e, vendo esta mensagem, os irmãos saberão que a vossa resposta foi entregue. Só lembrar de uma coisa, este último inquérito era feito de forma totalmente anónima, ou seja, os irmãos não se precisam preocupar com identificações nem nada. Bem, da minha parte é tudo, tenham uma boa semana e um bom domingo. Faça o favor de responder a estas questões seguindo o modelo apresentado. A Igreja está a tomar todas as medidas necessárias para minimizarmos os riscos, com a aquisição de produtos para desinfecção à entrada, durante e entre os cultos.
Pedimos a cada irmão e irmã que também nos possam ajudar na minimização de riscos, tomando todas as medidas necessárias para zelarmos pela vida dos outros e pela nossa própria. Se cada um de nós fizer a sua parte, certamente as possibilidades de contágio serão mínimas ou até nulas. Cada um de nós é chamado a ter uma atitude responsável. Contamos com a vossa ajuda e, sobretudo, com a vossa participação. Vai ser tão bom voltarmos a adorar a Deus juntos, no mesmo espaço, como família de Deus. Acima de tudo, lembremos-nos que Deus está conosco. Ele é o nosso protetor e nos ajuda em cada situação. Também ainda neste tempo de informações, queria informar que no próximo sábado os jovens começarão a ter as suas reuniões. Não de uma forma presencial, mas através do Zoom. Durante a semana, no Facebook da igreja, então, será dadas mais informações. Nesta oração inicial que vamos fazer, que é individual e silenciosa, nós vamos dar graças a Deus porque Ele tem estado conosco. E vamos pedir-lhe que Ele nos dê sabedoria para nos adaptarmos a este novo normal. Se Deus não for conosco, estamos perdidos. Por mais capazes que nós formos, sem Ele, nada podemos fazer. Enquanto o prelúdio estiver a ser tocado, vamos então orar. Que a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Que em cada momento nós as possamos sentir na nossa vida. Estas bênçãos nós só encontramos em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Por isso, estamos gratos a Ele e adoramos-lo com todo o nosso ser. Vamos ver como o nosso Deus deseja ser adorado. Para isso, eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 4, para lermos então uma parte do diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, procurando responder às questões desta mulher. E uma dessas questões referia-se à adoração. Aonde adorar a Deus? E Jesus não vai responder aonde, mas vai responder como. Como é que nós devemos adorar a Deus? E por isso, João capítulo 4, nós vamos ler em João capítulo 4, a partir do versículo 19 até o versículo 24. E lemos o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O cântico que nós vamos cantar de seguida
E está apoiado exatamente neste último versículo que nós lemos, que diz o seguinte: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O acompanhamento deste cântico foi preparado por alguns jovens da nossa igreja e contará com a participação da irmã Olga Tavares, membro da Igreja Batista de Queluz. Cantemos com eles. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. É dos Senhor, entregamos nosso viver. É dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o foi o amor, onde foi o No final deste cântico afirmamos: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só tem este prazer quem já experimentou a graça de Deus. Quem já experimentou quão maravilhoso é Deus. Foi esta a experiência que Zaqueu teve, a ponto de ter aberto mão de tudo por aquilo que Jesus lhe tinha dado. Vamos ler o texto que nos descreve a salvação que Jesus Cristo deu a Zaqueu.
E essa descrição encontra-se em Lucas capítulo 19. E queria convidar os irmãos agora a abrirem Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, para então podermos ler do versículo 1 ao versículo 10, em que nós encontramos então esta maravilhosa descrição, em que Zaqueu então é salvo por Jesus Cristo. Lemos assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa graça, esta maravilhosa graça de Jesus, ela foi recebida por Zaqueu. E essa graça, ela é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. É esta a mensagem que nós vamos estar a cantar. Este é o hino número 193 do Inário para o Culto Cristão, que agora nós vamos cantar.
Obrigado, Pai querido, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque muitos de nós já a recebemos. Muitos de nós, Senhor, podemos viver sentindo, alegrando-nos com esta dádiva, esta tão grande dádiva que Tu nos concedestes. Obrigado, Senhor, porque nós não tivemos que pagar nada. Obrigado, Senhor, porque ela é acessível a todos aqueles que creem em Ti. Sejam pobres ou ricos, sejam livres ou escravos, seja quem for, pode receber esta maravilhosa graça, se crer em Ti, se Te aceitar de todo o seu coração, se entregar a sua vida aos Teus cuidados. E, Senhor, Tu sabes o quanto nós desejamos que aqueles que ainda não a receberam, que aqueles que ainda não são Teus, o possam ser. E o quanto antes possível, Senhor, para que desde já nos possamos alegrar e possamos Te louvar. Obrigado, Pai querido, por tudo o que Tens feito. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos tens ajudado. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens protegido de todo o mal. Obrigado porque Tens providenciado sustento para cada dia. Obrigado, Senhor, porque podemos Te cultuar, porque podemos Te exaltar, porque podemos usar as nossas vozes para proclamarmos o Teu nome. Obrigado, Pai querido, pela presença do Teu Espírito nas nossas vidas. Obrigado pela obra que Ele tem realizado em nós, para que possamos ser aperfeiçoados até a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque novamente podemos estar juntos neste dia, neste domingo, para podermos celebrar a vida que Tu nos concedestes quando o Teu Filho morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, dando-nos a esperança e a certeza de que também um dia nós ressuscitaremos para estarmos contigo por toda a eternidade. Pai querido, nós queremos colocar nas Tuas mãos aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão aflitos e tristes por alguma razão. Pai querido, que Tu possas cuidar de cada um deles, que Tu possas ser com nossas famílias, que Tu possas ser com nossos filhos, com os nossos netos, com todos aqueles, Senhor, que nos rodeiam, com todos aqueles, Senhor, que estão ligados a nós, quer por sangue, quer também por Espírito, Senhor. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado, Senhor, por cada irmã e irmão que está a assistir, que está a participar. Pai querido, que nós possamos ser tocados, Senhor, pela Tua palavra, pela mensagem que está a ser proclamada, quer através dos hinos, quer através do texto bíblico e também da reflexão que vamos ter. Que Tu possas, Senhor, estar a trabalhar nas nossas vidas, para que possamos, Senhor, deixar-nos moldar pelo Teu Espírito, para que possamos deixar-nos limpar pela Tua palavra. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Neste momento, eu quero convidar os irmãos a abrirem novamente as vossas Bíblias. Mas agora vamos transitar do Novo Testamento para o Velho. E mais concretamente para o livro de Salmos. Para estarmos a ler o Salmo número 36. E neste Salmo, nós encontramos o salmista a realçar o amor, a benignidade e a justiça de Deus. E o Salmo 36 diz o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus,
os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Neste salmo, como eu já disse, nós encontramos aqui referido o amor, a benignidade e a sabedoria do nosso Deus. E agora, neste momento, vamos cantar um hino que está exatamente assente neste salmo. E este cântico que nós vamos cantar diz: o teu amor ao céu se estende, tua fidelidade até as nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei. Tu és meu Rei. Louvemos então ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua justiça para conosco.
Obrigado, Senhor, porque podemos descansar à sombra das tuas árvores. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, Senhor, não temos nada que temer. Mesmo, Senhor, que as águas se rugem e os montes se traspassem para os meios, para o mar, Senhor. Mesmo que aconteçam coisas, Senhor, que nos possam incomodar, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Nós sabemos que a Tua mão está sobre nós. E por isso, Senhor, podemos descansar em Ti, sabendo que Tu, Senhor, és um Deus que opera as maravilhas. És um Deus, Senhor, que proteges os Teus filhos. Pai querido, queremos Te pedir agora que vamos olhar para a Tua Palavra. Desejamos ser alimentados por ela. Desejamos que seja ela a falar-nos e não seja nós a comunicarmos aquilo que é o nosso pensamento, mas que seja a Tua Palavra a mostrar-nos, Senhor, como é que nós devemos viver neste mundo. E de uma forma mais particular, como é que eu, como marido, como as nossas irmãs, como esposas, podem viver com seus cônjuges. Ou como podemos ser casais saudáveis, formando casamentos saudáveis, para termos famílias saudáveis. Por isso, Senhor, abre a nossa mente para que possamos compreender a Tua Palavra. É isso, Senhor, que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu queria, queridos irmãos e irmãs, convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Vamos falar sobre como ter um casamento saudável. Acho que todos aqueles que estão casados desejam que os seus casamentos sejam saudáveis. Desejam que o relacionamento que têm com o cônjuge seja o melhor possível. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos que há muitos problemas que afetam a vida familiar e, sobretudo, a vida conjugal. Possivelmente os irmãos poderão lembrar-se de alguns destes problemas que estão presentes na nossa sociedade e, por vezes, na nossa própria casa. É a infidelidade, é a agressividade, o desrespeito, a irresponsabilidade, a desobediência, o egoísmo, e poderíamos continuar a mencionar muitos outros problemas que têm afetado a vida familiar e a vida conjugal. E muitas vezes estes problemas acabam de forma trágica, em divórcio, traição, violência ou morte. As notícias dão-nos conta disso e geram em nós perplexidade e revolta. De dia para dia parece que as situações se agravam e a maldade aumenta. Parece que a vida dos outros não tem qualquer valor, como recentemente vimos no caso da menina Valentina. Esta passagem na qual vamos meditar hoje fala-nos sobre o relacionamento que deve existir entre o marido e a mulher, a fim de que o casamento possa ser saudável e agradável aos olhos de Deus. E a partir daí, construir-se famílias saudáveis. Foi Deus que nos criou e Ele sabe muito bem como nós funcionamos. Ele tem um manual de funcionamento e por isso as suas orientações são para ser tidas em conta, porque Ele sabe como é que nós podemos ser felizes, como é que nós podemos ter relacionamentos saudáveis. No capítulo 5, versículo 21, nós encontramos a exortação de Paulo à sujeição de um irmão em relação ao outro, no temor de Deus. Isso significa o quê? Significa que devemos tratar o nosso irmão com humildade,
por respeito e consideração a Cristo. Afinal, Ele deixou a glória celeste e humilhou-se até a morte na cruz para nos salvar. É o exemplo dele que devemos seguir, como o apóstolo Paulo exortou os filipenses quando lhe disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A maneira direta e as palavras que o apóstolo Paulo usa ao passar do versículo 21 para o versículo 22, aqui em Efésios capítulo 5, dando instruções sobre o relacionamento familiar, leva-nos a entender que Deus considera a família cristã uma extensão da Igreja. E facilmente nós podemos constatar isso. As igrejas estão relacionadas com as famílias, porque elas refletem aquilo que as famílias são. Se as famílias forem saudáveis, há muita possibilidade da igreja ser saudável. O contrário também é verdade. Se a igreja for saudável, as famílias que fazem parte dela também poderão ser. Porque a palavra de Deus apela à transformação em todas as áreas e relacionamentos. E de uma forma particular ao relacionamento entre os cônjuges, entre o marido e a esposa. Vamos olhar para o texto. Vamos olhar então para Efésios capítulo 5. E no primeiro momento, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 24. E diz assim o texto bíblico: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nestes 3 versículos, nós encontramos a responsabilidade da esposa para com o seu marido. E como verificamos no versículo 21, o apóstolo Paulo estabeleceu o princípio fundamental da submissão, aplicando primeiramente à esposa. Ele é aplicado aqui a toda a mulher crente, a toda a mulher temente a Deus, independentemente da sua idade, das suas habilidades, da sua formação escolar, do seu conhecimento bíblico, da sua maturidade espiritual ou quaisquer outras qualificações. Nenhuma mulher cristã está isenta. Toda aquela que está casada deve aplicar este princípio à sua vida. Verificamos também que a submissão da esposa não deve ser ordenada pelo marido, mas deve ser uma submissão exercitada de maneira voluntária e carinhosa pela mulher. É um ato voluntário da parte da mulher. A submissão da esposa é indicada como parte do seu dever de cristã, de crente em Jesus Cristo, uma autossujeição como a quem? Como ao Senhor. O sentido do texto é que a esposa deve dedicar-se ao seu marido a mesma submissão que oferece a Cristo. Ela se submete carinhosamente como um ato de obediência ao Senhor, o qual deu essa ordem como expressão da sua vontade a ela, independentemente do merecimento pessoal ou da condição específica do seu marido. Logo de seguida, o apóstolo Paulo apresenta a razão pela qual a mulher deve ser submissa ao seu marido. E essa razão está no versículo 23. Porque o marido
é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O Novo Testamento enfatiza que o homem e a mulher possuem uma perfeita igualdade espiritual. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 27 e 28, nós podemos ver essa igualdade espiritual. E nós lemos: porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Além do mais, como nós vemos em 1 aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo também advoga uma verdadeira reciprocidade no campo da relação sexual, dizendo que o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence a ela. Assim como também o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence a ele. No entanto, na família, por uma questão de ordem e unidade, deve haver liderança, a qual, como nos diz claramente o texto bíblico, cabe ao marido e pai. E a sua autoridade deve ser aceita. Assim como os crentes formam um corpo, cujo cabeça é Cristo, assim o casal constitui uma unidade, da qual o marido deve ser o cabeça. Ignorar esta divina disposição é semear discórdia e tragédia. Certamente que os irmãos concordarão comigo que um corpo com duas cabeças é uma monstruosidade. É algo anormal. E é algo que nós não queremos ver. Não será também a nível do casal? Claro que é. A esposa que teme ao Senhor reconhece que o papel da liderança do seu marido não foi somente ordenado por Deus, mas, como o próprio texto bíblico nos diz, é um reflexo da própria liderança amorosa e leal de Cristo à sua igreja. Assim como Cristo libertou a sua igreja dos perigos do pecado, da morte e do inferno, também o marido deve sustentar, proteger, preservar e amar a sua mulher, levando-a a abençoar à medida que se submete. A submissão da esposa ao seu marido deve ter por padrão a submissão da igreja a Cristo. Os crentes não precisam da coerção, não precisam ser obrigados por uma ordem divina para com alegria e voluntariamente se submeterem a Cristo. Assim deveria ser também com a esposa em relação ao seu marido. A frase "em tudo" que nós encontramos no versículo 24, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa expressão é claramente limitada pelo contexto às coisas que pertencem às relações do lar. Mesmo neste sentido, a regra deve ser condicionada pelo princípio da fidelidade a Cristo. Se o marido obrigar a sua esposa a fazer aquilo que vai contra a sua vontade, que vai contra a vontade de Deus, esta deve obedecer primeiramente a Deus. Esta deve ter em conta a vontade de Deus. Possivelmente poderá isso acontecer. Mas se acontecer, então a vontade de Deus deve reinar. Então a primeira responsabilidade que o texto nos apresenta é a responsabilidade em relação à esposa, em que a palavra de Deus lhes diz: sejam submissas
ao seu próprio marido. Mas logo de seguida vem a responsabilidade para com o marido. É possível que, ao olharmos, ou termos olhado para aqueles primeiros versículos, algumas mulheres possam pensar que o apóstolo Paulo era machista, ou que agora são outros tempos em que a mulher se emancipou. Para algumas, estas orientações já estão ultrapassadas. Não é de admirar que isso aconteça com mulheres que não temem a Deus. Mas aquelas que temem a Deus vão valorizar as orientações bíblicas e vão ter em conta que a palavra de Deus é sempre atual, porque o Deus da palavra, o próprio que criou a família, sabe como ela pode ser saudável, vivendo para a sua glória. Se olharmos atentos para os próximos versículos, verificaremos que o apóstolo Paulo dá orientações aos maridos de modo que estes tratem da melhor forma as suas esposas. Aliás, o apóstolo Paulo vai pedir mais aos maridos do que às mulheres. Ele dedica mais tempo a orientar os maridos do que às esposas, porque era necessária uma grande mudança de mentalidade. Então vejamos, no mundo antigo, no mundo do apóstolo Paulo, a esposa era frequentemente vista como um objeto, ou como uma escrava para cumprir os desejos do marido. Os gregos confinavam as mulheres aos seus aposentos e nem lhes era permitida ter as suas refeições com os homens. Assim sendo, as orientações de Paulo aqui contrastam com o seu próprio ambiente, porque reconhecia que mesmo os maridos têm deveres no lar. Os homens eram considerados senhores, sem qualquer dever para com a sua família, fosse esposa ou filhos. O apóstolo Paulo vai mostrar que o mais alto dever do marido é amar a sua esposa. O versículo 25 diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Relacionado com o que foi dito anteriormente, o apóstolo Paulo está a dizer a cada marido: deseja que a tua esposa te obedeça como a igreja obedece a Cristo? Então, sabes muito bem o que fazer. Cuida dela. Cuida dela como Cristo fez com a sua igreja. Na língua grega, há 3 verbos relacionados com amar. O primeiro deles é o verbo irau, de onde vem a palavra erotismo, que expressava a profunda paixão sexual do homem pela mulher e vice-versa. O segundo termo para amar na língua grega era filéu, que era empregado para referir-se à afeição existente no seio familiar, nas relações de amizade, nas relações entre amigos. O terceiro verbo era agapau, que expressava um amor sacrificial e altruísta, um amor que não procurava satisfação própria, mas que se esforçava pelo mais alto bem da pessoa amada. É um amor que coloca o outro em primeiro lugar e que não busca a retribuição. É este amor aqui que é exigido dos maridos. É um amor altruísta, é um amor abnegado, é um amor que coloca a esposa em primeiro lugar. Este amor exigido por Paulo aos maridos tem por padrão e modelo o amor de Cristo para com a sua igreja. O marido deve amar a sua esposa com o mesmo amor abnegado e sacrificial que Cristo teve e tem
pela sua igreja. Cristo entregou tudo o que tinha, incluindo a sua própria vida, em favor da sua igreja. E esse é o padrão de sacrifício para o amor de um marido para com a sua esposa. Entregar-se completamente para o bem da sua esposa. E nós temos que dar a mão à palmatória. Quão longe, por vezes, nós nos encontramos dessa entrega. E precisamos cada vez mais abrir mão de nós para nos entregarmos pela nossa esposa, para o bem da nossa esposa. Chegados aqui, é importante perguntarmos a nós mesmos, a nós maridos: é com esse amor que eu tenho amado a minha esposa? Se não é, será difícil a minha esposa ser-me submissa. Imaginem estar no lugar delas. Imaginem, durante uma semana, estar no lugar delas. Seria fácil submeterem-se a uma pessoa que não demonstra um amor sacrificial e altruísta? Seria fácil submeter-se a alguém que vos humilha, que procura usar-vos e não se entrega, não demonstra amor, um amor sacrificial e altruísta? Claramente que não. Então, se queremos que as esposas sejam submissas, sejamos nós maridos que amam. Que amam como Jesus Cristo amou a sua igreja. E Cristo amou a sua igreja para, como diz o versículo 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus purificou a sua igreja do pecado e a está a preparar para um destino glorioso na sua companhia. Assim sendo, os maridos são igualmente chamados a adaptar as suas vidas de acordo com as necessidades da sua esposa e a oferecer-lhes os meios necessários para o crescimento e o desenvolvimento delas. O marido deve ajudar a sua esposa a viver em conformidade com a vontade de Deus. O marido tem uma grande responsabilidade espiritual para com a sua esposa e filhos. Como cabeça da família, o marido deve zelar e tudo fazer para que a sua esposa e os seus filhos cresçam no temor do Senhor. Se nós, maridos e pais, assim não fizermos, seremos chamados à responsabilidade por Deus. E o texto continua, e no versículo 28 diz: assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Este versículo, ele reitera o que os versículos 25 a 27 já disseram. Isto é, que o amor de Cristo pela sua igreja é modelo e incentivo para o marido no seu amor pela esposa. A expressão como ao seu próprio corpo acrescenta uma razão adicional para o amor do marido. Assim como Cristo ama a igreja, que é o seu corpo, semelhantemente devem os maridos amar as suas esposas como a seus próprios corpos. O marido e a esposa são partes complementares de uma mesma personalidade. O amor do marido pela esposa é um investimento com retorno, como diz o texto, porque quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Isto fica muito claro
quando pensamos que todo o bem-estar que ele proporciona à esposa vai resultar em benefício para quem? Para ele mesmo. É isto que acontece no corpo de Cristo, que é a Igreja. A mútua cooperação entre os membros leva ao crescimento do corpo, para a edificação de si mesmo em amor. O marido que ama a sua esposa dessa maneira traz grande bênção para si, da parte dela e da parte do Senhor. Uma observação precisa ser feita neste parágrafo. Não aparece aqui explicitamente a cláusula que a mulher deve amar o marido. Mas isto não significa absolutamente que ela não deve amá-lo. Na atitude de sujeitar-se ao marido já está implícito o amor, porque sabemos que a submissão é missão de apoio, de solidariedade na vida conjugal. Sem amor, isto não é possível. Como também não é possível reconhecê-lo como cabeça da família sem amá-lo. O marido cristão deve cuidar da sua esposa com a mesma devoção que manifesta quando cuida de si mesmo. Porque o versículo 29 diz: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a Igreja. Aliás, deve cuidar ainda mais, visto que o seu amor altruísta faz com que ele a coloque em primeiro lugar. O Senhor sustenta a sua Igreja, porque ela está íntima, inseparavelmente ligada a Ele. O versículo 30 acrescenta: porque somos membros do seu corpo. Se Ele não cuidasse dela, se Jesus Cristo não cuidasse da sua Igreja, estaria minimizando a sua própria glória trazida a Ele pela Igreja, por meio do louvor e da obediência. Então, no casamento, a vida do marido está unida tão intimamente com a vida da esposa que eles são um. Quando ele cuida dela, está a cuidar de si mesmo. Está a zelar pelo seu bem-estar. Para mostrar esta verdade, ele apresenta uma citação da autoridade, ou seja, ele apresenta a própria palavra de Deus. E no versículo 31, ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui o apóstolo Paulo reforça o plano divino para o casamento instituído por Deus na criação, salientando a sua permanência e unidade. A união do casamento é íntima e indestrutível. Nós encontramos aí um verbo que diz unirá. Esta forma verbal, unirá. E esta palavra era usada para expressar algo que tenha sido colado ou cimentado, enfatizando a continuidade da relação. Não há forma de separar sem que não fiquem marcas ou partes da outra. É como colarmos duas folhas uma na outra. Se nós as quisermos separar, vai ficar parte de uma na outra. Assim é a força deste verbo, unirá. É uma relação tão íntima que não é possível separar sem que ela deixe marcas. Se unirá. Tão íntima é essa união que o homem e a mulher assim ligados se tornam uma só carne.
O amor que um homem tem pela sua esposa deve superar até mesmo o amor pelos pais, levando-os a deixá-los e assumir a sua esposa. Porque diz, antes de falar e unirá, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Quão forte é o relacionamento entre o homem e uma mulher, entre o marido e a esposa. Mais forte do que a relação entre um pai e os seus filhos. Uma relação tão íntima, tão forte, que deve ser preservada a todo o custo. E diante disso, Paulo vai dizer: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. A palavra mistério aparece várias vezes nesta carta e denota uma verdade outrora oculta, mas agora revelada. E o mistério é grande, porque é ao mesmo tempo profundamente importante e extraordinariamente maravilhoso. O casamento é um reflexo sagrado do magnificente e belo mistério da união entre Cristo e a sua Igreja, totalmente desconhecida até ao Novo Testamento. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. E concluindo, o apóstolo Paulo diz no versículo 33: não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O versículo 33 é um resumo sucinto do ensino mais completo que Paulo estava a dar aos maridos e às esposas. O apóstolo Paulo começou com um par, que foi amor e submissão, e termina com outro, amor e respeito. Já vimos que o amor que Paulo tem em mente para o marido desenvolver é um amor sacrificial e serve ao propósito de capacitar a esposa a tornar-se aquilo que Deus pretende que ela seja. Deste modo, a submissão e o respeito que pede da esposa expressa a resposta dela ao seu amor. E o desejo dela é que ele também fique sendo aquilo que Deus pretende que seja na sua liderança. A intimidade e santidade do relacionamento amoroso entre cônjuges cristãos deve ser a expressão visual do amor entre Cristo e a sua Igreja. O que é que os nossos casamentos comunicam acerca da relação de Cristo com a sua Igreja? O que é que o meu amor como marido expressa acerca do amor de Cristo pela sua Igreja? O que é que a minha submissão ao meu marido expressa acerca da minha submissão a Cristo? Os nossos casamentos são a fonte de mensagem acerca do relacionamento de Cristo com a sua Igreja. Que a mensagem transmitida por nós, casais, seja boa e agradável a Deus. Que de forma alguma a mensagem que nós transmitimos através dos nossos casamentos seja uma mensagem que possa desvirtuar a união de Jesus Cristo à sua Igreja. Que possamos formar casais saudáveis para transmitirmos aos nossos filhos princípios e valores com autoridade. Se andar constantemente a reclamar com a minha esposa, que impressão os meus filhos vão ter? E o que é que eles serão no futuro? Se viver preocupado comigo, em vez de me preocupar com a minha esposa, o que estarei ensinando aos meus filhos? Se como esposa estiver sempre a desrespeitar o marido diante dos filhos, o que eles pensarão do seu pai?
como casais que constituímos. Temos uma grande responsabilidade diante de Deus, dos nossos filhos e familiares, mas também diante da sociedade. Não desrespeitemos a orientação de Deus. Não façamos como os demais, que não lhe dão nenhum valor. Só Deus sabe como podemos viver em harmonia e paz. Por que buscar outros caminhos? Por que buscar um outro caminho alternativo? Por que fugir à orientação de Deus? Que Deus nos ajude como maridos e esposas a vivermos de acordo com a sua vontade. Que Deus abençoe cada marido. Que Deus abençoe cada esposa da nossa igreja, ajudando-nos a sermos casais saudáveis. Amém? Podem dizer comigo? Amém? O hino que nós vamos cantar de seguida diz o seguinte: Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica o meu querer. Que esta mensagem que nós vamos cantar, primeiramente se possa ver no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. É aí que a mudança tem que começar a ser sentida. Temos que começar em nossa casa, entre aqueles que nos conhecem bem. Cantemos, sentindo a mensagem deste hino. Cantemos o hino 460 do Inário para o Culto Cristão, que tem como título Cristo em minha vida. Deus e Pai, agradecemos pela mudança que Tu tens operado na nossa vida. Agradecemos pela salvação que Tu nos destes. Agradecemos pela Tua palavra, que nós podemos ler e que nós podemos aplicar na nossa vida. Que este texto que nós lemos e no qual refletimos possa ser aplicado na vida de cada marido e de cada esposa. E que cada casamento, cada casal da nossa igreja, cada casal, Senhor, possa ter a Tua aprovação, possa deixar-se guiar por Ti e possa experimentar as bênçãos do amor.
Pai querido, que Tu possas ser com aqueles casais, Senhor, que não estão a relacionar-se bem um com o outro. Que Tu possas ser com cada casamento. Por vezes surgem atritos, por vezes surgem divergências, mas, Pai querido, que a força do amor se possa sentir nesses momentos. Que o amor possa vencer tudo. E cada casal, cada cônjuge, possa fazer muito bem o seu papel, possa cumprir muito bem as suas responsabilidades diante de Ti, para que possamos formar casais saudáveis, a fim de que a nossa igreja também possa experimentar a saúde que cada família tem. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por podermos contar com a participação de cada irmão e irmã que nos esteve a acompanhar. Pai querido, que Tu possas estar a cuidar de nós, que possas estar a trabalhar nas nossas vidas, para que em cada momento possamos refletir mais e mais o Teu amor. Possamos ser um espelho, possamos refletir no mundo, através dos nossos casamentos, o amor que o Teu Filho Jesus Cristo tem pela Sua Igreja, que somos nós. Obrigado, Senhor, por tudo. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos agora ouvir o postludio. E enquanto ele vai estar a ser tocado, vamos então continuar a nossa oração. Uma boa semana com a graça de Deus. Deus vos abençoe e vos guarde. Até quarta-feira, se Deus quiser, para participarmos de um casamento. Faça o favor de preencher o questionário. O vídeo que nós apresentamos no início, mostrando como se preenche o questionário, vai ser demonstrado também após nós terminarmos este culto. Fiquem bem, fiquem com Deus. Bom dia, irmãos. O meu nome é Mateus Ferraz e estou aqui para vos ajudar a preencher os inquéritos que se encontram na descrição ou do Facebook ou do YouTube, dependendo de onde os irmãos estejam. Bem, vamos começar pelo primeiro link. Assim que os irmãos clicam no primeiro endereço ou no primeiro link,
os irmãos vêm dar à página da retoma dos cultos dominicais, seguindo sempre as recomendações da Direção-Geral de Saúde, de modo a evitar qualquer risco de contágio ao máximo. Bem, aqui é muito fácil preencher. Os irmãos começam por escrever o vosso nome no inquérito e depois respondem se querem assistir ou não aos cultos presenciais. Se os irmãos meterem que não e clicarem em seguinte, o inquérito terminará aqui. Contudo, se os irmãos clicarem que sim e clicarem em seguinte, serão levados a uma nova página onde poderão escolher o horário que vos dá mais jeito ou o horário que os irmãos querem frequentar. Escolhendo o horário, os irmãos clicam em submeter e serão levados a esta página. Assim que virem esta mensagem, os irmãos terão a certeza de que a vossa resposta foi entregue para que a possamos ver e planear tudo para que os cultos retomem dentro da normalidade, seguindo, claro, as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Bem, entrando no segundo link, os irmãos vêm dar ao inquérito de satisfação dos cultos dominicais em tempo de confinamento, onde poderão avaliar qual o vosso grau de satisfação relativamente a esses cultos. Nesta primeira, os irmãos escolhem numa escala de 1 a 5 o que é que acharam dos cultos, se acharam que foi muito mau ou se acharam que foi excelente, e deixam a vossa opinião. Na segunda pergunta, os irmãos dão a vossa opinião de qual o modelo que mais preferiram, se gostaram do modelo tradicional, em que era apenas a imagem, ou se gostaram do novo modelo, em que tem as informações, do que está a ser feito, onde tem esta espécie de oráculo, onde tem outras informações. Os irmãos escolhem o que mais gostaram. Por último, nesta primeira parte, tem aqui uma pergunta de se os irmãos têm melhorias ou sugestões de melhorias. Se responderem que não e clicarem em seguinte, o inquérito acaba aqui. Contudo, se clicarem que sim e seguinte, os irmãos serão levados a uma nova página na qual poderão escrever a vossa ideia, a melhoria que gostariam de ver implantada, etc, etc. Escrevendo a vossa ideia e clicando em submeter, os irmãos serão levados a uma página com esta mensagem e, vendo esta mensagem, os irmãos saberão que a vossa resposta foi entregue. Só lembrar de uma coisa, este último inquérito era feito de forma totalmente anónima, ou seja, os irmãos não se precisam preocupar com identificações nem nada. Bem, da minha parte é tudo, tenham uma boa semana e um bom domingo.